13 trabalhadores foram resgatados em Monte Alegre de Minas. Eles trabalhavam em condições desumanas no corte de eucalipto. Isso aconteceu em uma propriedade rural. Eu vou chamar a Marina Caixeta, que tem as informações. Esse combate ao trabalho análogo ao escravo aqui no estado acontece muito fortemente. E mais uma vez estamos aí envergonhados, não é, Marina, com tudo isso que aconteceu, porque são 13 homens que estavam ali em condições degradantes. Envergonhados por ter que dar uma notícia como esta aqui em pleno 2023 para o telespectador do Cidade Alerta Minas, porém aliviados que essas 17 vidas, esses 17 trabalhadores agora estão salvos e estão livres, né, Luciana? É muito triste porque muitas vezes eles não têm escolha, precisam ali alimentar a família, acabam aceitando o que vem e tem pessoas que se utilizam, que aproveitam desse tipo de situação para fazer o que querem desses trabalhadores. E a situação deles era terrível lá no local, viu, Luciana? Essa operação foi deflagrada pela Gerência do Trabalho de Uberlândia em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e teve início aí a operação no dia 14 de fevereiro. Esses trabalhadores eram operadores de motosserra e também auxiliares, submetidos a condições análogas à escravidão na atividade de corte de eucalipto. A empresa, que é da cidade daqui de Uberlândia, especializada na compra e venda de madeira, contratou esses 13 trabalhadores que estavam em situação de informalidade, sem direito ao 13º salário, INSS, né, recolhimento aí de FGTS, sem proteção previdenciária, nenhum tipo de direito trabalhista era garantido a esses trabalhadores. E além da negação desses direitos, eles permaneciam expostos de forma habitual, ou seja, todo dia estavam ali expostos a todos os tipos de riscos. Não tinha material de proteção, equipamento de proteção individual, chamados EPIs. Também substâncias químicas, eles eram expostos o tempo inteiro e não tinha nada ali para proteger a vida desses trabalhadores, viu, Luciana? Eles sequer recebiam vestimentas e equipamentos como capacetes, botinas, luvas, perneiras, máscaras e outros tipos, que poderiam reduzir a exposição deles aos riscos. Vários sofreram acidentes de trabalho, resultando em lesões no corpo, algumas inclusive foram graves. Houve um caso, inclusive, de queda de uma árvore em cima da cabeça de um trabalhador que precisou imediatamente ser levado ao hospital para atendimento médico. Não havia material disponível para prestação de primeiros socorros e ninguém treinado para prestar esse socorro a esses trabalhadores. Não havia também alimentação, eles trabalhavam com fome, trabalhavam com sede, não tinha banheiro adequado. Então, eram situações terríveis, degradantes todos os dias de trabalho. Eles comiam refeições frias, muito mal conservadas, às vezes comida estragada, acabavam passando mal ali no local de trabalho e não tinha, como eu disse, nem banheiro, não tinham como ali eles fazerem as necessidades deles de forma tranquila, de forma com higiene, por exemplo. Não tinha nada disso ali no local. O imóvel onde eles estavam alojados também era utilizado como depósito de gasolina. Olha o tamanho do risco disso, viu, Luciana? 11 trabalhadores resgatados eram do distrito de Itapuirama e de cidades do norte de Minas Gerais. Outros 2 eram do Nordeste. Os auditores fiscais do trabalho da Gerência do Trabalho de Uberlândia acompanharam o pagamento das verbas rescisórias e salariais e o valor passou dos R$95 mil e emitiram aí as guias de seguro-desemprego do trabalhador resgatado, pelas quais cada um dos 13 trabalhadores resgatados faziam jus ao recebimento de 3 parcelas de um salário mínimo cada. Então, as autoridades trabalharam e muito neste caso e, pelo menos a princípio, resolveram ali a situação, né, Luciana? Muito provavelmente é direito deles, eles também podem entrar na justiça aí requerendo alguns outros tipos aí de direitos, como, por exemplo, indenização por danos morais, e é do direito deles e a gente concorda, né, Luciana, porque não é bicho, nem bicho deve ser tratado dessa forma, quanto mais um trabalhador que estava ali
lutando, trabalhando pelo próprio ganha-pão e também da família, né, Lu? A gente vê essas imagens que foram compartilhadas aí desse trabalho realizado na região e se choca com a situação, como é que alguém conseguia dormir em paz, submetendo um outro ser humano a uma situação tão degradante como essa. Porque não havia o mínimo de respeito com esses trabalhadores. Homens, pais de família que saíram de suas cidades em busca aí de dinheiro para sustentar a casa, que estavam aí sofrendo tudo isso porque precisavam do serviço, porque precisavam do trabalho, mas ninguém merece passar por isso. Como a Marina disse, nem bicho a gente trata dessa forma. A gente busca conforto, a gente busca pelo menos um pouquinho de decência ao lidar com outra vida, mas realmente a situação a que eles estavam sendo submetidos é muito pior do que a gente pode imaginar. Em pleno 2023, a gente ainda fala do trabalho do combate análogo à escravidão, a gente ainda fala de trabalhadores em situação como essa. É vergonhoso para o nosso estado que a gente continue registrando números como esses e não param de crescer. Mostra aí que nós temos uma frente de trabalho muito forte, que nós temos de fato equipes preparadas e fiscalizando, o que é extremamente importante, mas reforça também a fragilidade do nosso sistema no combate a essas ações, a fragilidade inclusive cultural que a gente enfrenta. Então que a gente continue denunciando e que Deus abençoe essas vítimas desse trabalho humilhante, degradante e desumano, que vocês recebam a dignidade aí nesse tratamento a partir de agora e que sejam devidamente respeitados.